Olá pessoal, tudo bem? Esta semana está se falando muito do BRICS. E como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais, né? Vamos ficar atualizados nas informações e no que acontece realmente no sistema educacional, financeiro, econômico, porque tudo isso faz parte da nossa sociedade. Bom, o tema BRICS é um tema que eu escolhi porque ele está realmente alocado na nossa sociedade e faz parte, já nesse século, da nossa economia. BRICS é um agrupamento de quê? De países de um mercado emergente em relação ao quê? Ao seu desenvolvimento econômico. Ele trata de um acrônimo, ou seja, da língua inglesa, que é geralmente traduzido como os BRICS, ou países BRICS, ou alternativamente como 5 grandes países. O que é? É um agrupamento que começou com 4 países no BRIC, reunido Brasil, Rússia, Índia e China. Até que no dia 14 de abril de 2011, foi acrescido o resultado da admissão da África do Sul. E aí ficou o grupo de 5 países. Como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. Vamos estudar um pouco. Apresentou um pedido para entrar no BRICS. O porta-voz do Ministério das Relações do Irã disse que a adesão do país ao grupo resultaria em valores agregados para todos os lados. Segundo o governo russo, a Argentina também se candidatou para fazer parte do BRICS. Nos últimos dias, o presidente argentino reiterou o desejo de que o país se junte ao grupo. O BRICS é formado pelo Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul e visa aliar os interesses geopolíticos das principais economias emergentes. Vamos assistir um vídeo falando mais sobre o BRICS, esse grande bloco econômico que vai trazer um resultado para o nosso país. Dilma Rousseff foi eleita hoje presidente do Banco dos BRICS. Mas afinal, o que é BRICS? Assunto para Heródoto Barbeiro. Boa tarde, Heródoto. Conta pra gente, explica pro pessoal lá de casa o que é o BRICS e agora chefiado ou presidido por Dilma Rousseff. Sabe quanto é o salário? Deve ser em dólar, né? 220 mil reais. Olha lá, tá bom, né? O salário é 220 mil reais no banco. Dá pra fazer. E a sede é lá na China, na cidade de Xangai, na China. Então, você vai dizer, bom, só para ter uma curiosidade, esse nome BRICS apareceu em 2001 e foi feito por um banco internacional. Olha que coisa interessante, foi feito por um banco desses de grande investimento. E um pensador lá, um economista, ele separou alguns países que eram emergentes. Então ele pegou Brasil, Índia, China, Rússia e a África do Sul. Ele disse, esses aqui são emergentes. Aí juntou esse país, ficou a sigla BRICS, que a gente conhece até hoje. Agora, sabe o que é interessante, Gustavo? Em 2001, a China era um país emergente. O que ela é hoje? Hoje ela é a grande concorrência dos Estados Unidos no mercado mundial. Olha só, em 21 anos, a China deixou de ser emergente e é uma potência hoje que está pegando no pé dos americanos, está na lista americana. Bom, tem o banco, quanto tem lá? O banco tem mais ou menos 100 bilhões de dólares para gastar. Investimento nesse país, obviamente. E o Brasil já era presidente do banco, Marcos Trujillo, me parece que era o presidente, e agora foi substituído pela Dilma Rousseff, que assume o banco e, logicamente, vai ficar lá, tem um mandato, acho que 4 ou 5 anos, vai ficar lá na China. Mas é importante o seguinte, é importante que esses países se juntaram e, curiosamente também, pessoal que está em casa, não esquece que a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. É mais do que os Estados Unidos e a Argentina somados. E é bom lembrar que, se não me engano, tem reunião dos BRICS na África do Sul, né? E que tem aquele possível embaraço, porque se o Putin for, a África do Sul é signatária do Tratado de Haia, teoricamente teria que prender
Vladimir Putin. Mas não sabe se o Putin vai, se não vai. E é interessante também que BRICS, né? É que tinha que ter um Kzinho ali no meio, tinha que ter colocado um K. Viraria tijolo, né? Que a palavra BRICS em inglês significa tijolo, então tem tudo a ver com essa questão da emergência, crescer, voltar, se tornar uma economia pujante. Por enquanto, só a Rússia que se tornou de fato uma economia pujante desses emergentes, né, Heródoto? É verdade. Então, pessoal, o BRICS, ele não é um bloco econômico ou uma associação de comércio formal, no caso da União Europeia. Diretamente disso, os 4 países fundadores, eles procuram formar um clube político. O que eu quero dizer? Que é uma aliança e assim converter o seu crescente poder econômico em uma potência econômica, com uma maior influência geopolítica entre os países que fazem parte do bloco econômico. Desde 2009, os líderes do grupo, eles realizam cúpulas anuais, eles se reúnem. A sigla, hoje originalmente BRIC, ela foi criada pelo Banco Goldman em um estudo. E aí, em 2001, foi intitulado BRICS, com a alocação de mais um país. Desde então, a sigla ela passou a ser amplamente usada com o símbolo de mudança no poder econômico global, distanciando-se das economias desenvolvidas do G7, que é um grupo de outros países. Em relação ao mundo em desenvolvimento, as relações bilaterais entre os países do BRICS têm sido conduzidas principalmente com base nos princípios de não interferência, igualdade e benefício mútuo. Então você vai entendendo aí que o BRICS ele é um resultado sim positivo para o nosso país e que a gente tem que ficar atento a esta situação. Então, pessoal, veja bem, os BRICS eles reuniram-se para sua primeira cúpula oficial em 6 de junho de 2009. E essa reunião foi na Rússia, com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, Dmitry Manmohan e Hun Jintao. E o que acontece? Esses líderes do Brasil, da Rússia, da Índia e da China, eles fizeram e fazem parte de uma cúpula, e essa cúpula ela discutiu vários temas nessa época, relacionado à crise econômica de 2008, como o comércio internacional, o papel do dólar, a moeda reserva, a uma possível substituição, a participação dos organismos internacionais. E aí os ministros das relações exteriores, pelos países e pelo BRICS, já tinha se reunido anteriormente, que foi no dia 16 de maio de 2008, também para traçar objetivos e metas. Foi uma semana bem satisfatória para o nosso país, com resultados realmente favoráveis, que foi só desenvolvendo cada vez mais, e agora nós, em 2003, nós temos como presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que retornou, né? E como presidente do BRICS, que é o grupo agora dos 5 países, Dilma Rousseff. Conhecimento nunca é demais. Vamos assistir mais um vídeo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou à CNN com exclusividade que o salário mínimo vai ser aumentado para R$ 1.320 em maio. Lula anunciou ainda que a faixa de isenção do imposto de renda será de R$ 2.640. O presidente foi entrevistado hoje pela âncora Daniela Lima e a entrevista completa vai ao ar às 6 da tarde, mas a gente já vai te mostrar esse trechinho.
E é um compromisso meu com o povo brasileiro, é que nós vamos acertar com o movimento sindical, está combinado com o Ministério do Trabalho, está combinado com o ministro Haddad, que a gente vai, em maio, reajustar para 320 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Ou seja, o salário mínimo, ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB. Porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Mas é do PIB crescer 14% e você não distribuir. Ou seja, é importante que ele cresça 5%, 6%, 7% e você distribuí-lo para a sociedade. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano, de acordo, a inflação será reposta e o crescimento do PIB será colocado no salário mínimo. 1.320 de salário mínimo. Isenção do imposto de renda foi uma promessa que o senhor fez na campanha e essa é a promessa que faz mais barulho. A imprensa está apostando que vai haver uma isenção, uma ampliação da faixa de isenção gradual, começando em 2 salários mínimos. É isso? Vai começar a partir de agora. Nós vamos começar a isentar a partir de R$ 2.640. Que é exatamente o mínimo novo. E depois nós vamos gradativamente até chegar aos 5 mil de isenção. Lula também afirmou à CNN que, se depender dele, a ex-presidente Dilma Rousseff será presidente do Banco do BRICS. Vamos acompanhar esse trecho. O senhor foi ao aniversário de 43 anos do PT. Há um processo, agora, com a volta do Lula ao Planalto, a Brasília, a política como presidente da República, uma espécie de reabilitação de alguns personagens do PT. Por exemplo, a Dilma Rousseff. Foi muito bem tratada nas posses de ministros, foi muito bem tratada na sua posse e tem aí uma... Eu não sei se o senhor já bateu o martelo publicamente, mas que ela vai presidir o BRICS. Olha, se depender de mim, ela vai. Se depender... Deixa eu te falar uma coisa, Daniela. A Dilma é uma figura extraordinária. Eu, possivelmente, se eu não tivesse sido presidente e eu tivesse sido ministro político da Dilma, não tivesse acontecido o que aconteceu. Porque acho que faltou um pouco de conversa, um pouco de paciência. Mas a Dilma é uma mulher extraordinária, uma pessoa digna, de muito respeito. E o PT adora ela. Ela, junto à militância do PT, ela é muito querida. E ela tem uma coisa que ela é muito competente tecnicamente. Então, se ela for presidente do Banco dos BRICS, será uma coisa maravilhosa para os BRICS, sabe? Será uma coisa maravilhosa para o Brasil. Isso foi só um aperitivo. Você viu aí o presidente Lula falando então sobre salário mínimo, aumento, sobre a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma Rousseff. Tem muito mais. Você conhece a Daniela Lima e sabe que daí dessa entrevista vai sair muito mais. Então, hoje, 18 horas aqui na CNN Brasil. E é isso, pessoal. A cada ano a cúpula do BRICS faz uma reunião, é colocado diretrizes nessa reunião e os representantes do BRICS, eles elegem uma pessoa para ser presidente do banco. E esse mandato, ele é temporário, né? E agora na atual gestão está a vice-presidenta Dilma Rousseff. Como eu sempre digo para vocês, conhecimento nunca é demais. Meu nome é Ademir da Silva, sou graduado em administração e pós-graduado em docência do ensino superior. Muito obrigado.